Oi, anjinhos, tudo bem com vocês? Eu sumi, eu sei. Mas não foi de propósito, eu juro. As últimas semanas foram bem corridas, bem agitadas, digamos assim. Bom, queria conversar com vocês um pouquinho sobre algumas coisas, explicar porque eu ainda não finalizei as séries. Bom, na verdade é que as séries eu tô com um pouquinho digamos que um pouquinho de dificuldade de finalizar elas. Eu acho que eu finalizei até agora 2 séries. E as 2 são do Telegram, do canal privado do Telegram. Mas eu juro que eu tô tentando. Além de amizade, eu já tinha finalizado, né? Como eu falei pra vocês que infelizmente deu um bug no meu editor. E infelizmente apagou tudo. Eu perdi tudo, literalmente tudo. E eu tô tentando fazer de novo, mas eu confesso pra vocês que eu queria mudar o jeito que eu tinha feito antes. Talvez isso tenha sido até bom, né? De certa forma. Porque eu quero fazer diferente agora. Acho que não tinha ficado tão legal também quando eu fiz da primeira vez. E meu modelo eu já tentei. Olha, acho que eu já tentei uns 2 finais diferentes. Mas não gostei de nenhum. Apaguei. Ainda bem que eu não tinha editado nada. Eu só, só gravei. Mas eu não gostei. Então eu tô pensando ainda como que eu vou terminar ela. Mas eu vou terminar. Um dia. Não, eu prometo que em breve eu vou tentar terminar pra vocês. Mas é que realmente tá um pouco complicado. Eu queria falar com vocês também sobre o trailer da nova série que eu postei. Eu andei dando uma pensada e assim, eu confesso pra vocês que eu ia mudar onde eu ia postar ela. Eu ia postar ela no canal privado do Telegram, porque ela vai abordar assuntos que talvez a plataforma não aceite. Eu vou tentar postar ela, eu mudei de ideia, eu vou tentar dar uma chance pra ela por aqui. Mas se eu ver que não vai dar certo, se algum episódio for excluído ou eu tomar alguma advertência por postar, né, algo indevido, no caso, digamos assim, eu transfiro ela pro Telegram. Porque eu acho que pelo trailer vocês conseguiram entender um pouquinho, né, o que vai acontecer nela. Ela é, né, uma série de... Eu não diria máfia, mas sim de gangues, sabe? Aquelas pessoas... Enfim, o Jungkook vai fazer parte, né, de uma gangue. Ele foge de casa aos 15 anos junto com o irmão e mais umas outras pessoas. Inclusive, ele é procurado por durante um bom tempo pelos pais, mas como ele não volta, não aparece, os pais desistem. E ele entra, né, nessa vida de crimes, de contrabando, de tráfico. Então, envolve drogas, armas, dinheiro, é, algumas, né, palavras impróprias. E, assim, a vida do Jungkook praticamente é isso, entendeu? Fugir da polícia, fazer corres pro irmão dele, se envolver em dívidas, entendeu? O Jungkook é o motorista do grupo, entendeu? Então é ele que faz tudo, que entrega, que busca, entendeu? E aí o que acontece? Durante esse processo, ele tinha que entregar uma mercadoria para um
comprador ou alguma coisa do irmão dele, entendeu? Então, nesse meio, ele acaba perdendo, ele acaba sendo pego e perdendo essa carga, essa encomenda que esse cara tinha. Então, ele e o irmão dele ficam devendo para esse cara. Porque, né, como ele perdeu, né, ele pagou e perdeu a mercadoria, o Jungkook acaba sendo responsável por devolver esse dinheiro. E da onde que o Jungkook vai tirar esse dinheiro? Entenderam? Porque por mais que eles trabalham com isso, eles não têm dinheiro suficiente para pagar o tamanho, né, da carga que ele perdeu. E o dinheiro que eles receberam, eles gastaram com outras coisas, entendeu? Eles não são, tipo assim, pessoas riquíssimas, eles são pobres, mas eles gostam dessa vida, então eles vivem nessa vida de, sabe, de adrenalina. E o que que acontece? É nessa hora que ele vai conhecer o Taehan, porque o Taehan é um cantor muito famoso mesmo, e que tem a sua vida ali muito privada, por conta mesmo disso, dessa fama toda dele, e porque durante há um tempo atrás, pessoas, né, da alta, famosos como ele, vinham sofrendo ataques, alguns foram sequestrados, outros até mortos, então os pais dele meio que limitaram um pouco ele, sabe? Porque ele é desde pequenininho, então, assim, sabe, ele cresceu no meio disso, porque o pai, né, é dono de uma agência de modas, já foi modelo, a mãe dele também, então ele cresceu nesse meio, entenderam? A mãe dele é atriz, então ele cresceu nesse meio, então o pai dele sempre quer alguém junto com ele, quer motorista, quer segurança, tal, tudo mais. Só que o que que acontece? O motorista particular do Taehan, a esposa dele fica doente, ele precisa se afastar do trabalho para cuidar da esposa. Então, o pai dele né, não quer deixar o Taehan sozinho, então tem que ter alguém com ele, entendeu? Então ele quer contratar um novo motorista porque é o Taehan que tá dirigindo. E ele não quer isso, ele tem medo, entenderam? Então, é nesse corre que o Jungkook consegue um emprego como motorista do Taehan, entenderam? Então é nesse meio tempo que eles vão se conhecer, entendeu? Eu não vou entrar muito em detalhes, só vou contar a história inteira aqui pra vocês. Mas é basicamente isso, só que vocês já sabem, né? O Jungkook é um cara, né, do crime, é um cara, né, complicado, tal, tudo mais. E também tem a questão do irmão dele, entenderam? Que vai ter até uma surpresa em relação ao irmão deles, mas isso vocês vão ver na história. Mas, enfim, tem fuga, né, policial, tem perseguição policial, tem fuga da polícia, tem troca de tiros, tem muita coisa. Então, eu tenho um pouco de receio de postar e sei lá, a plataforma tirar, entendeu? E como eu já tenho duas advertências, eu não sei como funciona, tá, gente? Eu não tenho esse conhecimento todo, então não sei se na terceira pode dar algum BO, algum problema, mas enfim, se tudo der certo, eu eu posto ela aqui pra vocês. Eu vou tentar, na verdade, eu vou tentar postar ela aqui. Só que eu não sei quando ainda, tá? Ainda não tem uma data prevista certa pra quando eu vou postar ela. Mas eu vou tentar, vou fazer o teste, tá? Quanto às outras duas séries, como eu já falei pra vocês, eu vou finalizar. Tô tentando aqui bolar um final feliz, né? Porque eu não levo jeito pra finalizar a história. Eu não sei porque que eu invento se eu não consigo finalizar depois. Pra vocês terem uma ideia de absolutamente todas as fanfics que eu tenho. Tanto as que estão escritas em aplicativos, quanto as que eu gravo, ou que estão em algum rascunho no meu celular. Duas foram finalizadas. E, gente, eu tenho muita fanfic. Muita. Eu tenho fanfics que vocês nunca viram na vida, que vocês não conhecem. Acho que acredito que a maioria que vocês conhecem são as que eu posto, porque eu tenho algumas escritas
em um aplicativo de rascunho. É um bloco de notas que eu escrevo. Nenhuma delas está finalizada. E de série eu só tenho 2 finalizadas. 2? É, 2. 2 finalizadas no canal pago. E eu confesso pra vocês que foi bem difícil chegar no final, planejar um final pra elas. Talvez uma delas tenha até ficado um final meio sem graça. Mas Mas é isso. É o que eu queria falar pra vocês um pouquinho sobre essa série. O que mais que eu tinha pra falar? Eu comecei uma série, como vocês viram, eu postei o primeiro episódio dela aqui. Eu comecei ela no... Ai, gente. No Telegram, no canal público. Mas infelizmente foi justamente por causa do link dele que eu tomei a advertência, né, da plataforma. Porque eu não sei o que tem de errado com o link, ou era por causa do nome do canal. Mas eu não pude, né, postar. O link foi, foi excluído. Mas tem um link do grupo de chat, se vocês quiserem eu deixo pra vocês entrarem lá. E assim, eu tava pensando em trazer ela pra cá, pra vocês não ficarem sem conteúdo, porque por mais que nessa semana esteja mais tranquila pra mim, eu ainda tô com um pouquinho de dificuldade de planejar um final para as 2 séries. Então, eu não quero fazer de qualquer jeito, porque eu acho que o final, né, não só... Claro que a série toda é muito importante, mas não adianta a série inteira ser boa e o final é aquela palhaçada, né? Então, eu tô, assim, bolando um plano, né, bem elaborado, bonitinho e tal, tudo pra finalizar essa série. Como eu já falei pras meninas no Telegram, nem todas as minhas séries vão terminar com casamento, tá? Então, não esperem todas elas terminarem com casamento. Mas é isso, eu vou jogar essa série aqui pra vocês não ficarem sem conteúdo por muito tempo. Pro canal também não ficar, né, parado por muito tempo. Eu sei que tem postado algumas coisinhas, primeiro episódio de séries, trailers, alguma coisa, mas eu acho que vocês querem série completa, né? Então eu vou postar pra vocês, tá? Ela aqui. Só que alguns trechos vão ser cortados porque ela tem uma cena hot. Então aqui não vai dar certo. Então as cenas que forem hots eu vou cortar e elas vão estar disponíveis no canal público lá no Telegram, tá? Então não se preocupe que vocês vão conseguir ver por lá. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Tem novidade vindo também, né? Pra vocês lá no Telegram e para as meninas do canal, dos canais pagos também. Tem novidade pro ano que vem. E para vocês no público também vai ter novidade. Eu ainda não tenho certeza de quando vai sair, de quando vai acontecer. Mas quando acontecer eu venho falar pra vocês. Tá bom? Bom, eu acho que era isso. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, tá? Que eu respondo ou faço um outro videozinho explicando pra vocês certinho. Mas eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Mais uma vez me desculpem pela demora, pelo sumiço. Juro, não é de propósito. Não é de propósito mesmo. Mas é isso, eu vou começar a postar essa série pra vocês aqui, tá? Porque eu acho que nem todo mundo também tá conseguindo ter acesso pelo Telegram, porque né, não tem como eu colocar o link dele aqui. Eu vou ver se eu crio um novo link pra ele, pra colocar aqui. Eu mudei o nome, na verdade eu não mudei, eu só tirei o ASMR Hot, só isso, tá? Só Nanjuna lá, mas mesmo assim, né, não vou correr o risco, vou criar um novo link, ou então eu deixo o link do grupo de chat pra vocês aqui, por lá vocês me chamam e a gente conversa, tá bom? Bom, é isso, meus amores, mais uma vez me desculpem, qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá bom? Beijo!